vou falar um pouquinho com você sobre resiliência. Talvez você tenha escutado esse termo em algum blog de psicologia ou em alguma publicação, em qualquer outra rede social, mas o importante e de fato é que esse termo ele não veio da psicologia, esse termo ele veio da física. E lá na física, eles têm esse conceito associado ao nível de resistência que um material ele tem de passar por transformações de temperatura, de pressão e ainda assim retornar à capacidade original. Então, a psicologia pegou esse termo e fez uma adaptação, né? Porque dentro da psicologia, quando nós falamos de seres humanos, né, de pessoas, é muito difícil nós falarmos de alguém que passa por dificuldade e ainda assim, depois dela, essa pessoa está totalmente igual ela estava antes de passar por aquela situação difícil. Então, associando aí, né, a transformação de temperatura, de pressão que o material lá na física passa, quando nós formos falar de resiliência psicológica, nós vamos estar falando de sofrimento. Nós vamos estar falando de situações difíceis que o indivíduo ele pode vivenciar, né, dentro da sua experiência de vida. Então, para a psicologia, a resiliência psicológica, ela é um conceito associado a uma capacidade de um indivíduo ele passar por situações difíceis, né? E ainda assim, ele se desenvolver dentro daquela situação, ele se reinventa, ele se adapta ao contexto, faz ajustes, né? Com o objetivo realmente de um desenvolvimento pessoal e emocional. Então, como é que a gente pode falar sobre resiliência e pensar, né, se realmente isso pode ser desenvolvido ou não? Será que alguém nasce resiliente? Né? De fato, não. Ninguém nasce resiliente, não tem remédio para a gente se tornar resiliente. A resiliência ela é um resultado de processos de experiências de vida. Então, todos nós podemos desenvolver e por isso que esse vídeo vai falar sobre a importância. Né? Por que é tão importante nós termos essa habilidade? Uma pessoa que é resiliente, ela tem uma facilidade em ter um olhar para as possibilidades diante da adversidade. Então, quando você fala de uma pessoa resiliente, você está falando de alguém que tem uma tendência muito maior em perceber as possibilidades, as soluções, né? Uma pessoa que está o tempo inteiro em movimento, buscando se adaptar, se reinventar diante de algo difícil. Então, não é alguém que fica na inércia, né? Então, quando nós pensamos assim, nós estamos também pensando sobre possibilidades de lidar com aquilo e tornar aquilo um pouco mais difícil, tolerável. Então, quando nós somos resilientes, nós estamos buscando meios de se desenvolver. Então, nós estamos buscando estratégias de enfrentamento, estratégias de resolução de problemas. Por isso que essa habilidade é tão importante, porque nós também ampliamos esse repertório, né, da nossa vida, do nosso comportamento. Então, dessa forma, a gente também desenvolve o autoconhecimento, né? Quantas vezes você passou por situações que você achava que você não ia dar conta, né? E você deu conta. Então, você entrou em contato também com suas potencialidades, né? Ser resiliente é você conhecer a si mesmo, conhecer aquilo que você consegue, conhecer também as suas dificuldades, mas ainda assim se reinventar. Então, a gente consegue estar em desenvolvimento pessoal constante, né? E como é que a gente pode desenvolver essa habilidade? Né? Quando nós falamos de pessoas, indivíduos, nós estamos falando de singularidade. Cada um tem sua história de vida, tem suas potencialidades e normalmente aquilo que funciona para um não funciona para outro, né? Então não existe uma fórmula para desenvolver a resiliência. O que existe são questionamentos, reflexões que nós podemos levantar aqui para a gente refletir sobre o que é que cabe na minha vida dentro do meu contexto, o que é possível, né? E o que é que eu posso fazer para tentar lidar melhor com essa situação. Ao final desse vídeo, eu gostaria realmente que você compreendesse que essa é a pergunta a se fazer diante de uma adversidade. O que eu posso fazer para lidar melhor com isso, né? O que essa situação torna possível para mim? Esse é o questionamento correto, né? Então, eu já tô dando para você aí uma luz, né? Uma dica para você de como você pode começar a pensar diferente sobre as situações da sua vida e assim desenvolver comportamento resiliente. É você começar
a desenvolver as perguntas, os questionamentos corretos, né? Algumas pessoas ficam se perguntando, mas por que eu? E questionando a situação, e muitas vezes são questionamentos que você não vai encontrar respostas, né? Você tem que fazer questionamentos que façam você encontrar possibilidades. Então, pergunte a si mesmo, né? O que eu posso fazer diante disso? O que eu posso aprender com essa situação? E talvez seja difícil para você chegar a respostas quando se fala de você, né? Mas quando você se vê numa situação semelhante na vida do outro, às vezes a gente tem mais facilidade de dar conselhos para os amigos do que para nós mesmos, né? Então, se isso for difícil para você, é só você se perguntar que conselho eu daria para um amigo meu nessa situação, né? Na situação que você está vivendo. Então, inverta papéis e talvez se torne um pouco mais fácil para você encontrar respostas, né? Então, a segunda coisa que eu gostaria que você refletisse é a respeito dos seus sentimentos, né, das suas emoções. Nós vivemos em uma sociedade que, infelizmente, tem muitos preconceitos a respeito da maneira de se sentir, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E nós precisamos se comportar de maneira a realmente bater de frente com isso, porque nós não podemos aceitar essa sociedade que diz que o homem não chora, né, que se você chorar, você é fraco, você precisa ser forte, não chora, engole o choro, né? Então, são realmente frases que trazem esse pensamento de que aceitar, né? Identificar o que eu tô sentindo e aceitar isso é negativo, eu não posso, né? E isso traz muitos problemas emocionais, porque como é que eu vou identificar o que eu preciso fazer diante de uma situação se eu não identifico aquilo que eu estou sentindo, né? Se é uma tristeza que você está sentindo naquele momento, você precisa identificar ela e validar essa emoção, porque se você não valida aquilo, você vai ter muita dificuldade em encontrar as possibilidades diante daquela situação. Então, você vai ficar realmente acreditando que aquilo é muito difícil, que você não vai dar conta. Então, quando você entende o que você está precisando naquele momento e identifica, você tem muito mais facilidade em pensar nas possibilidades. Então, valide o que você sente, aceite os seus sentimentos, porque isso vai fazer bem para você emocionalmente falando. Você vai começar a compreender e nomear as suas emoções e vai começar a identificar aquilo que você precisa melhorar. Então, não vá nessa sociedade que diz que você não pode, que você é fraco porque você diz que você está se sentindo mal, que você precisa estar o tempo inteiro bem, porque na verdade isso é algo que faz as pessoas acreditarem que isso é possível, viver bem o tempo inteiro. Mas na verdade isso não existe, isso é utopia, né? E a nossa sociedade prega muito isso e nós precisamos ter práticas concorrentes a esse pensamento, né? Então comece a validar o que você sente. Outra coisa que é importante é a gente começar a lembrar de outras situações difíceis que nós já vivemos, né? Quantas outras situações foram difíceis para você e você teve que lidar e você superou, né? Você passou por elas e você está aqui agora assistindo esse vídeo, né? E talvez você achou que você não ia dar conta e você deu, né? Lembre do que você utilizou como estratégia naquele período que ajudou você a lidar melhor com aquela situação e coloque em prática. É bom você começar a trazer à memória, né, aquilo que ajudou você a lidar da melhor maneira com aquela situação, para que dessa forma você também venha colocar em prática novamente em situações semelhantes a mesma estratégia, né? Então, se você é religioso e orar, né, é algo que ajuda você. Se você não é religioso, mas você pratica muitos esportes e essa é a estratégia que você utiliza para poder se sentir melhor, coloque em prática, né, independente da religião ou não. O que você fizer que faça você se sentir bem, coloque em prática. Isso vai ajudar você. Quando eu falei da religião, eu estou falando da espiritualidade. A ciência, ela traz muitas pesquisas científicas que comprovam que quando nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, seja ela em qualquer religião, nós estamos também proporcionando bem-estar para a gente, né? Então, desenvolva práticas religiosas para que você também coloque essa instância que faz parte de você, corpo, mente e espírito, em atividade, em movimento. Nós precisamos pensar
pensar no nosso corpo, nós precisamos pensar nas nossas emoções, mas também nós precisamos pensar no nosso lado espiritual. Então, comece a perceber aquilo que você pode colocar em prática para que você desenvolva saúde mental. E dessa forma você vai encontrar as possibilidades.